Irmãos, nós estamos vendo um pouco sobre os milagres de Jesus e hoje eu quero falar sobre um milagre muito importante, que mais uma vez é um milagre, mas que aponta para algo muito superior a apenas um milagre pontual, né? Tem muita gente que enfatiza muito milagres, né? Quer ver o milagre, quer ver o sobrenatural. Mas Jesus não fez nenhum milagre que não tivesse um sentido muito maior do que o seu próprio milagre. Porque na realidade, como eu disse, o milagre não salva ninguém. Eu conheço muita gente que foi alvo de um toque de Deus sobrenatural e até hoje está perdido. Está perdido. O grande milagre, irmãos, é o milagre da salvação. Não se esqueça disso. O grande milagre é a capacidade de Deus mudar você. Isso é que é um milagre. A capacidade de Deus dar a você um novo coração, uma nova direção, novas afeições, um novo sentimento, uma nova vida, como diz a palavra de Deus. Se Deus quiser fazer um milagre em mim e em você, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para isso, amém? Mas o grande milagre, irmãos, na nossa vida já aconteceu. E o maior de todos os milagres que irrompeu na nossa era e inaugurou a era vindoura, aconteceu na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é muito mais do que um corpo ressuscitado da morte. A ressurreição de Jesus inaugurou uma nova era, um novo tempo. Aquilo que o teólogo chama do eschatos de Deus, das últimas coisas. E que tem uma promessa de que todos nós ressuscitaremos com Ele. Portanto, meus irmãos, os milagres de Jesus nos dizem coisas maravilhosas. E hoje eu quero relatar a vocês um milagre. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. O único milagre que é narrado nos 4 evangelhos, além do milagre da ressurreição. Nenhum outro milagre é narrado nos 4 evangelhos, além deste milagre narrado por eles, além, logicamente, da ressurreição. Por que que os 4 evangelistas falaram sobre ele e é o único que contém nos 4 evangelhos? Qual é o milagre? Da multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? Abra sua Bíblia com o pastor em Mateus, capítulo de número 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 ao versículo 21. Vejamos o texto, irmãos. Enquanto eu discorro o texto, vamos fazer igual a gente faz em todos os cultos de quinta. O pastor Luciano vai dando umas pinceladas assim no texto, explicando algumas coisas, e no fim a gente vai aplicar o significado do milagre para a igreja daquela época e para a igreja dos dias de hoje. Não sei se você já se atentou para isso, mas houveram 2 milagres de multiplicação de pães e peixes na Bíblia. 2. O primeiro deles está narrado aqui, em Mateus capítulo 14. O outro um pouco mais à frente. Não são os mesmos, tá bom? São 2 milagres diferentes. Um desses milagres nós leremos agora. O outro, você pode ter um para casa aí para procurar na sua Bíblia e ver onde ele está depois. Então vamos lá? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Aí você pergunta, Jesus ouvindo o quê? Se você vê a narrativa anterior, você vai ver que nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está depois do anúncio da morte de João Batista. É exatamente isso que vem antes, viu, pastor? E que nos chama a atenção que os 3 evangelistas colocam esse milagre no mesmo lugar. Jesus recebe a notícia de que aquele que foi o seu precursor, primo de Jesus, sabia disso? 6 meses mais velho do que Jesus,
morreu de uma forma vil e cruel por causa do capricho de uma menina insana, sua mãe e um rei alucinado que é Herodes. A Bíblia diz que Herodias dançou diante do rei e ele ficou assim embevecido com a dança dessa moça. E ele então disse: pede-me o que quiseres, até metade do meu reino eu te darei. Está aí no texto. E ela então cutucou a mãe, e a mãe então pediu a cabeça de João Batista num prato. Por quê, pastor? Porque Herodes estava cortejando a mãe de Herodias, que era esposa de Herodes Filipe, irmão dele. E como João Batista pregava que Herodes não poderia tomá-la por esposa, porque ela já era esposa do irmão, e ela, cheia de artimanhas, pede a cabeça de João Batista, e Herodes acode. E o texto diz que quando Jesus ficou sabendo disso, irmãos, ele não foi fazer piquete na frente da fábrica, ele não foi bater panela, ele não foi fazer passeata, ele não foi fazer nada disso contra o governo, o Estado. Porque Herodes era o quê? O rei da Judéia. Ele não fez nada disso, né? Quando Jesus ficou sabendo dessa ação horrorosa que o rei Herodes perpetuou pela sua tirania e pela sua ganância, porque o texto diz que ele temia João Batista. E ele ficou triste com essa notícia, porque ele entendia que João Batista era um profeta. Mas como a palavra dele, a palavra de um rei empenhada, tinha que ser cumprida, o texto diz, irmãos, que de forma vil, ele havia encarcerado João Batista no cárcere, e ele então manda executar João Batista e cortar sua cabeça. Um ato tirânico do Estado. E olha a reação de Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Então veja, querido, que a reação de Jesus não é pegar em espada, não é fazer nenhum tipo de estardalhaço, porque como eu já preguei e já ensinei, a missão de Jesus, irmãos, não é mudar as instituições humanas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nessa efervescência política do nosso país, às vezes tem gente confundindo. Às vezes tem gente achando que a igreja tem que ser instrumento do Estado. E quando a igreja se torna instrumento do Estado, a igreja perde a sua capacidade profética de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Esse texto é um dos textos que nós precisamos sempre ler quando o Estado perpetua alguma coisa má e a gente acha que tem que retaliar. Veja o que Jesus fez. Jesus não foi lá retirar Herodes do trono. Jesus foi lá se retirar para o deserto. Por uma razão muito simples, irmãos. O alvo de Jesus não são as instituições humanas. O alvo de Jesus é o coração humano. Jesus não veio mudar o Estado. Jesus veio mudar você. Porque se Jesus mudar você, muda a sua família. Muda a criação dos seus filhos. Muda o locus onde você está. E se amanhã Deus guindar você a uma situação na política, Deus vai mudar a política através do seu testemunho. Portanto, querido, vamos tomar muito cuidado em dias como os nossos, para você não achar que a igreja tem que pegar em armas para lutar contra a instituição humana. Jesus nunca fez isso. A obra de Jesus não é visando o exterior. A obra de Jesus é visando o quê? O interior. A verdadeira mudança não está no partido que governa. A verdadeira mudança está no seu coração e no coração daqueles que governam você. Mas isso nenhuma lei humana pode fazer.
Só o Evangelho pode fazer. Amém, meu pastor? Num dos seus livros, o Philip Yancey, O Deus Invisível, ele diz o seguinte: o Estado, ele pode represar o mal, através das suas leis e através da sua ação de espada, porque ao Estado foi dado a espada, Romanos capítulo 13. Aí ele diz, mas só o Evangelho vence o mal. A gente pode represar o mal, a gente pode dizer assim, não fume, mas só o Evangelho pode libertar você. Portanto, querido, esse texto é um texto que mexe muito comigo, e eu confesso a você que em dias como os nossos, que já vêm se arrastando desde antes da eleição, né, pastor? Eu pensei muito nesse texto. Herodes mandou matar João Batista, de forma vil, cruel. E o que Jesus fez? Versículo 13, está aí. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. O interessante é que lá em Lucas, narra esse lugar, Lucas 9. Jesus foi para os arredores da cidade de Betsaida, uma cidade próxima a Cafarnaum, uma cidade às margens do mar da Galileia, mas um lugar muito deserto, muito árido. Nós estivemos lá. Jesus levou seus discípulos ao locus onde eles estavam mesmo, mas para um lugar diferente. A palavra Betsaida no grego significa a casa da pesca, porque era uma cidade onde Pedro, Tiago, João e André também exerciam a sua indústria da pesca no passado. Então era uma região que eles conheciam muito, era um lugar onde Jesus dominava. E quando Jesus soube da notícia trágica que o seu primo, o seu arauto, aquele que veio antes dele, que anunciou Jesus, que o batizou no Jordão, havia morrido de forma cruel nas mãos de um rei insano, o texto diz então que Jesus pega os seus discípulos e se retira para um lugar deserto, onde Lucas 9 diz que é a região de Betsaida. Vamos ler. O texto diz que, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Ali, irmãos, existiam muitas cidades vizinhas próximas, porque viviam da pesca no mar da Galileia. E essas pessoas, então, sabendo que Jesus estava ali, as pessoas afluíam para ter com Jesus. É claro, as multidões iam por todas as razões possíveis. Curiosos, devotos, pessoas que queriam ser curadas. Mas o texto diz que souberam que Jesus estava ali, as multidões foram encontrar-se com ele. Versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A gente vê aqui mais uma das marcas do ministério terreno de Jesus. Está vendo qual é? A compaixão. O pastor já falou isso aqui. Aqui está em ação o ministério de cura e compaixão de Jesus. O texto diz que quando Jesus vê as multidões, Jesus se compadeceu delas. Como essa palavra aparece em Mateus, né? Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 9, aparece que Jesus se compadecia das pessoas. Lá em Mateus 9, porque eram ovelhas, como não tem pastor. Lá em Mateus 4, porque estavam feridas, cheias de enfermidades. E aqui mais uma vez a tônica de Mateus, mostrando Jesus como aquele que se compadece. O ministério de cura de Jesus está em ação, e é isso que ele faz agora. Compadeceu-se dela, verso 14, curou os seus enfermos. Está aqui. Está aqui o ministério de cura e compaixão de Jesus, que faz parte do seu ministério terreno. Se os irmãos se lembram, de semana passada, pastor Luciano mostrou aqui, que o ministério terreno de Jesus era alicerçado num tripé. Quem se lembra qual era? Na verdade, irmãos, semana passada eu disse que o ministério terreno de Jesus está fundamentado num tripé. Qual é? Pregação, ensino e compaixão. Os textos falam sobre isso, os evangelhos inteiros. Jesus veio pregar,
Jesus veio curar e Jesus veio ensinar. O tripé ministerial terreno de Jesus. E aqui a gente vê em ação o tripé, uma perna, que é o se compadecer. Ele se compadeceu das multidões. E a Bíblia diz, verso 14, que ele curou os seus enfermos. Verso 15, esse verso é muito importante. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: Senhor, o lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Veja que os discípulos, quando viram o ministério da compaixão de Cristo se prolongar até o final da tarde, e quando já a noite foi caindo, eles ficaram preocupados. E eles aqui externalizaram de forma muito clara as suas limitações. Aqui a gente vê, irmãos, as dificuldades e as limitações dos discípulos. E aqui eles elencaram 3 grandes limitações que eles tinham ali naquele momento. Primeiro, versículo 15, ele diz assim: o lugar, Senhor, o lugar é deserto. Eles olharam e disseram: Senhor, olha, como é que nós vamos ajudar esse povo? Não tem nada aqui. O lugar é deserto. O lugar é difícil. Então essa foi a primeira dificuldade que eles elencaram para Jesus. Segunda, o texto diz: vai adiantada a hora. Em outras palavras, nós não temos tempo. A gente não tem mais tempo, já está declinando o dia. Daqui a pouco, Jesus, já é o outro dia, porque 6 horas da tarde cravava o relógio judaico. E o interessante é que eles disseram: Senhor, olha, nós não temos tempo, vai adiantada a hora. A terceira grande dificuldade, versículo 17, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, ou seja, nós não temos recurso, nem alimento. Então, Senhor, faz o seguinte, as dificuldades, as limitações, despede a multidão. A gente, quando olha plausivamente, de uma forma assim, racionalmente, talvez você faria a mesma coisa, não é? Talvez, aos olhos humanos, a nossa resposta seria a mesma. Jesus, faz o seguinte, despede essas multidões, sabe por quê? Porque não tem nada aqui. O lugar é deserto, o lugar é difícil. Senhor, faz o seguinte, despede as multidões, sabe por quê? Porque olha aqui, nós não temos tempo. O dia já está declinando, daqui a pouco está escuro. Senhor, faz o seguinte, despede essas multidões, sabe por quê? Porque nós não temos recurso, nós não temos dinheiro, nós não temos pão. Tudo parece muito certinho, né, irmãos? Mas aos olhos de Deus são apenas desculpas. Às vezes até honestas, mas são desculpas. É aquilo que eu chamo de desculpas honestas, que às vezes a gente dá para enganar nós mesmos. Enganar sobre o que, pastor? Sobre a impossibilidade da gente olhar para a multidão como Jesus olha. A impossibilidade da gente tratar as pessoas que sofrem como Jesus trata. Da impossibilidade da gente enxergar um pouco além daquilo que os nossos sentidos enxergam. Quantas vezes, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses rápido. Quantas vezes essas não foram as nossas desculpas? Ah, pastor, não vai dar não, o lugar é difícil. Ah, pastor, o senhor não me conhece, é a minha família, é muito difícil. Engraçado, foi a desculpa dos discípulos. Pastor, o lugar é difícil. Quando nós começamos o trabalho no sertão, irmãos, não tinha nada. Nada, vezes nada. Um vilarejo desse tamanho, de 1000 habitantes, no alto da serra, lá perto da Chapada do Araripe. Um deserto danado, uma seca danada, uma pobreza danada. Se tem um lugar difícil nesse mundo, é no sertão do Nordeste. Mas foi lá também, irmãos, que Jesus chamou a igreja para ir, né? Nosso problema hoje da igreja moderna é que a gente só quer as facilidades,
mas a gente não quer as dificuldades. O conforto excessivo tomou conta do nosso status quo de cristão, que a gente não quer enfrentar mais lugares difíceis, pessoas difíceis e circunstâncias difíceis. A gente quer tudo fácil. E aí, quando vê um lugar difícil, qual que é a desculpa que a gente dá? Ah, pastor, não dá não, o lugar é difícil. Quantas vezes, irmãos, a gente não deu essa desculpa assim, quer ver? Senhor, não tem tempo. Ah, pastor, eu hoje não tenho tempo. Ah, pastor, esse ano eu não tenho tempo. Ah, pastor, agora eu não tenho tempo. Quando eu me aposentar, quando eu passar no vestibular, quando eu me formar, quando eu, aí, pastor, eu vou trabalhar. Engraçado. Essa desculpa foi a dos discípulos também. Senhor, nós não temos tempo. O dia já está declinando. Desculpas honestas, plausíveis. Não é? Quantas vezes, irmãos, eu e você não demos essa desculpa, quer ver? Pastor, nós não temos recurso. Ah, não tem dinheiro. Como é que nós vamos fazer esse negócio? Nós não temos dinheiro. Nós não temos recurso. Irmãos, vejam que coisa. Foi exatamente isso que os discípulos disseram. A palavra dos discípulos é: despede as multidões. E eu fico me perguntando, irmão, se essa não tem sido a palavra muitas vezes da igreja. Despede as multidões. Pois as multidões vieram a Cristo. Como é que eu vou despedir as multidões? Se foi o mesmo Jesus que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11, 28, e eu vos aliviarei. Agora vem os discípulos e diz: despede as multidões. Como eu vou despedir as multidões? E aí, irmãos, vem as desculpas honestas, que talvez você esteja dando para Deus. É algo que a gente tem que pensar nesse texto, porque isso faz parte da mensagem do texto. Mas quando a gente olha para o texto, irmãos, a gente vê que a visão de Cristo, querendo ensinar os seus discípulos o que é ser igreja, é outra. Porque enquanto os discípulos, olhando para o mestre e para a multidão, diz: despede as multidões, vejam, em contrapartida, chocando frontalmente com as palavras dos discípulos, o que Jesus diz? Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Enquanto os discípulos dizem assim: olha, mande as multidões embora, Jesus fala assim: não manda não, vocês não vão mandar a multidão embora não. E aí, irmãos, Jesus dá uma ordem para os discípulos devastadora. Como sempre, Jesus, ele sempre traz uma palavra assim que o sujeito fica boquiaberto, né? Mas como? Verso 16, Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Pastor, o que Jesus está tentando fazer aqui? Ensinando aos seus discípulos para eles aprenderem a perpetuar a missão do próprio Cristo na terra. É aquilo que eu já preguei aqui. Há 2 quintas passadas eu falei exatamente isso. A igreja precisa continuar a missão do seu mestre e não despedir as multidões. E Jesus então, irmãos, dá uma ordem devastadora para os discípulos cheios de desculpas honestas, cheios de dificuldades plausíveis, reais. Jesus dá uma ordem agora completamente fora de todo o escopo normal e racional de uma pessoa. Ele diz assim: dá-lhe vós mesmos de comer. Isso chocou tantos discípulos, que foi aí que eles disseram: Senhor, mas como? Que a gente vai dar a eles de comer? Nós não temos nada, nós temos, sabe o quê? Verso 17, 5 pães e 2 peixes. Se você for lá em João, onde está relatado esse mesmo milagre, você vai ver que André, irmão de Pedro, achou na multidão um menino. E esse menino trazia uma sacolinha. Lá em Minas a gente fala que é um borná. Eita, é o mineiro da roça, né?
Esse menino trazia aquela sacolinha de pano e dentro dela o seu lanchinho, um peixe salgado e os pãezinhos para ele lanchar. Ele não é bobo nada. Ele saiu da sua cidade, ele foi ter com Jesus, ele queria ver Jesus. Mas ele é aquele menino que pensa também na barriguinha. E ele falou, eu vou ficar lá o dia inteiro ouvindo esse homem, eu vou levar o meu todinho, o pão de queijo, vou levar o meu lanchinho, Coca-Cola, Diet, deixa comigo. E de repente, irmãos, o menino está lá no meio da multidão, e quando Jesus olha e diz para os discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, os bichos ficam apavorados, Jesus está louco, como é que nós vamos dar de comer essa monte de gente, que no final do texto, o texto elenca a quantidade, mas isso deixa para o final. De repente, João diz que André achou um menino lá com seu mornalzinho, perguntou ao menino quanto que ele tinha, ele falou, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí André chega perto de Jesus e fala, Jesus, olha aqui, nós temos isso aqui. E o interessante, irmãos, que aqui é um tom de sarcasmo no original. Tipo assim, está vendo, Jesus? É o que nós temos. Será que vai dar? Ah, irmãos, qualquer coisa que você põe nas mãos do mestre, dá. Não dá na nossa, mas na dele dá. Porque tudo aquilo que se oferece a ele, ele usa para a glória dele, amém? Mesmo que você ache que é pouca coisa. Ah, pastor, é muito pouco. Mas anota o que o pastor vai dizer nessa noite. Deus não precisa de muito. Deus precisa de pouco. Porque o muito quem faz é Ele. Tem gente, irmãos, que acha que tem que dar muito para a coisa funcionar. Se envolver muito, trabalhar muito, fazer muito. Não. Certa feita Jesus falou assim, uma coisa só é necessária. Para quem que ele disse isso? Para Maria e para Marta. Porque Marta fazia um monte de coisa, Maria se aquedava aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus então olha para Marta e fala assim, Marta, Maria escolheu a boa parte, uma coisa só é o necessário. Às vezes a gente acha que precisa fazer muita coisa, né? O pouco com Deus é muito. E o pouco nas mãos de Deus, é Ele que transforma em muito. Sabe por quê? Porque se for você quem transforma o pouco no muito, a glória vai ser sua. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Olha como eu fiz. Olha como eu realizei. Olha como eu ofereço muitas coisas para Deus. Eu sou um cara muito bom, hein? E aí, irmãos, o Deus que multiplica o que a gente põe nas mãos dele, fica com a glória lá embaixo. Por quê? Porque os aplausos são seus, né? Nós somos muito bons. Então, irmãos, é por isso que o lanchinho foi colocado nas mãos de Jesus, num tom meio de sarcasmo, para que os discípulos confrontassem Jesus e dissessem assim, não falei, Senhor, é isso que nós temos, o que o Senhor vai fazer agora? Só que eles se esqueceram, irmãos, dessa grande verdade. Deus não pede a você o que você não pode dar. Às vezes a esposa exige isso do marido. Às vezes o namorado exige da namorada. Às vezes os pais exigem dos filhos. Às vezes os filhos exigem dos pais. Às vezes a igreja exige do seu pastor. Às vezes o pastor exige da sua igreja. O quê? Aquilo que eles não podem dar. Por quê? Porque eles não têm. Mas Jesus, irmãos, nunca exige de mim e de você o que você não pode dar. Jesus sempre requer de mim e de você o que você pode dar. E é pouco, viu? Mas é esse pouco que, se oferecido a Ele, Ele pode transformar em muito. E foi exatamente isso que Ele fez. Que tapa de luva, hein? Vamos lá terminar? Versículo 18. Então Ele disse, trazei-mos. Interessante que o menininho deve ter pensado assim, dancei. Eu que fui prevenido, né, pastor?
Agora vou ter que dividir o meu lanchinho com esse povo todo. Eu acho que ele deve ter pensado assim: esse Jesus pegou meu lanche. Eu acho que eu não ia achar bom não, irmãos. Eu ia achar um ruim danado. Eu ia falar assim: o meu não. O meu não. Versículo 19: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Isso aqui é presbiteriano. Por quê? Porque é presbiteriano que gosta de organizar as coisas. Porque ele é todo organizado. Ele fala assim: olha, manda o povo assentar em grupos, tudo direitinho, que todo mundo vai receber a sua parte. Isso é presbiteriano. Aleluia. Verso 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando... Você já pensou os 12 discípulos, viu, Roberto, ajeitando as multidões? Não, ajeita aqui de 50 em 50, fica sentado aqui, agora você senta aqui. Não é assim, pastor? A igreja presbiteriana é tudo quadradinho, assim, bacana. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Há um comentarista maravilhoso aqui que diz uma coisa linda, pastor. Ele diz assim: quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele fez a mesma coisa. A Bíblia diz que quando ele para, ele ergue os olhos, olha para o céu e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso para que eles creiam que tu me enviaste. Ele olha para o céu. Aqui, olha que coisa interessante. O texto diz que ele ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Aí o comentarista, eu achei isso fantástico, ele diz assim: por que Jesus, na ressurreição de Lázaro, e aqui ele olhou para o céu? Porque Jesus sabe de onde vem a bênção. Porque Jesus sabe que a obra sobrenatural que o homem não pode fazer, a terra não pode produzir, ela é produzida no céu. Ele sabe que o novo nascimento, representado pelo túmulo de Lázaro, quando ele sai vivo, é uma obra que homem nenhum pode fazer, mas ela vem do céu. Ele sabe que essa provisão sobrenatural do pão, que nós vamos ver aqui o que ele representa, ele não vem da terra, mas ele vem do céu. E eu já vou te dar uma dica. Em João 6, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o interessante é que antes dele multiplicar o pão, ele olha para o céu. Por que Jesus olhou para o céu? Porque é do céu, irmãos, que vem o nosso sustento. É do céu que vem o nosso socorro. É do céu que vem a nossa salvação. É do céu que vem a nossa provisão. É do céu, irmãos, que vem o milagre de Deus, que dá vida ao homem e que mantém o homem vivo nessa terra. Jesus, no túmulo de Lázaro, ergueu os olhos para o céu. Por quê? Porque a vida nova que Cristo oferece vem do céu. Quando ele ia multiplicar os pães, ele olha para o céu. Por quê? Aqui tem um negócio bonito que eu ia deixar para o final, mas agora não tem jeito. Porque o Filho do homem veio do céu. Ele é o pão que mata a nossa fome. É lindo isso, não é? E aí você vê que o milagre se apequena diante desses fatos, né? Mas mesmo assim Jesus fez algo extraordinário. Vamos terminar? Versículo 19: erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Pastor, por que ele os abençoou? Porque era de praxe no judaísmo sempre orar, né? Antes de qualquer refeição. E aqui você vê uma coisa bonita que o pastor já ensinou a vocês. Jesus é sempre o anfitrião. É ele quem toma os haveres da casa e reparte. Porque ele é o anfitrião. Lembra de Caná da Galileia? Lembra que lá ele toma o lugar do noivo e ele providencia o vinho novo? Aqui ele abençoa e reparte. Por quê? Porque ele também é o anfitrião. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Versículo 20: todos comeram e se fartaram,
e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Veja, irmãos, que de 5 pães e 2 peixes, Jesus faz um grande milagre. Ele transforma esses pães em muitos pães. Eles transformam esses peixes em muitos peixes. E o texto diz que eles comeram até se fartarem. E depois que eles comeram, diz o texto, sobraram ainda 12 cestos cheios. E Mateus registra, como todos os outros sinóticos, e João, que as multidões foram contadas de alguma maneira. E lá estavam 5.000 homens. Por quê? Porque mulheres e crianças não eram contados. Pastor, quantas pessoas deveriam ter lá? A maioria dos comentaristas dizem aproximadamente 12.000 pessoas, com as mulheres e com as crianças. E eles comeram, irmão, fartamente com esse grande milagre que Jesus fez. Pastor, o que esse milagre de Jesus tem a nos ensinar hoje? Será que esse milagre nos ensina que a gente, quando está passando fome, tem que orar e o pão tem que multiplicar na nossa mesa? Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo nunca. É claro que a provisão pode vir de outros meios ordinários, mas eu nunca vi uma pessoa que orou, que tinha um pão de sal em casa, pão de sal não, um pão francês, quando ele parou de olhar tinha, sei lá, 50 pães. Eu não sei desse milagre ainda não. Eu sei de pessoas que nunca tinham nada, às vezes não tinha nada para comer, oraram, e Deus tocou no coração de um vizinho, de alguém, para bater lá e levar uma cesta básica. Isso aí eu sei. E a gente até experimentou isso já. Mas de você orar e multiplicar uma comida que tem, por exemplo, picanha, seria bom. Senhor, eu só tenho esse pedacinho de picanha, Senhor, eu quero 50 quilos de picanha. Eu nunca vi, irmãos, isso acontecer. Então, certamente, irmãos, a narrativa desse milagre não é para que eu e você passemos a orar e pedir para Deus multiplicar a comida que você tem na sua mesa. Não, isso seria muito pouco. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que a bebida e a comida desse mundo passa. Você vai voltar a ter fome. Mas a comida que eu lhe der, você nunca mais vai ter fome. E aí você tem a pista do que realmente esse milagre ele quer significar para nós hoje e para a igreja à época de Cristo. Quais são as lições que nós extraímos desse texto? Primeiro, a primeira lição, irmãos, é que a igreja, isso aqui está muito claro no texto, a igreja precisa dar continuidade ao ministério terreno de Jesus. Veja que aqui nesse texto, irmãos, de forma muito clara, tem o ministério da compaixão, dá-lhes vós mesmos de comer. Veja que a igreja, irmãos, ela tem que participar e dar continuidade a esse ministério de Jesus, em vez de despedir as multidões. Igreja, irmãos, é um lugar de portas abertas, viu? Igreja é um lugar de coração aberto. Igreja não é lugar para você despedir as pessoas, porque elas não entram numa caixa ou num formato que você espera deles. Igreja, irmãos, é um lugar para todos, como o slogan da IPVO, é uma casa para todos, recebe todos. Mas depois que a pessoa tem um encontro com Cristo, ela não pode continuar a mesma. E aqui a gente vê, irmãos, que Jesus ensinou isso aos seus discípulos de uma forma radical. Por quê? Porque a ideia dos discípulos é o seguinte: despede as multidões. Jesus diz: não, Senhor, eles não vão embora. Por quê? Dai-lhes vós mesmos de comer. O negócio é com vocês. Vocês vão dar continuidade ao meu ministério. E não apenas o ministério de compaixão. Por quê? Aqui tem um simbolismo, viu, minha pastora, do pão. O pão tem um simbolismo, meu pastor, lindo na Bíblia. Primeiro, para o judeu da época de Jesus, o pão era a Torá. Minha pastora sabe disso. A Torá de Moisés era a palavra de Deus, e ela era reconhecida como pão.
É por isso que lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, quando Jesus teve fome, o diabo se aproxima dele, a primeira tentação, e fala assim: mande que essas pedras se transformem em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus respondeu? Não só de pão terreno o homem vai viver, mas do pão celestial. Porque a Torá e a palavra de Deus era reconhecida como pão. O pão aqui, irmãos, tem todo o simbolismo da palavra. Tanto é verdade que no discurso de Jesus em João 6, um texto longuíssimo e difícil de engolir, que Jesus fala que aquele que comer a carne dele come a verdadeira vida, aquele que beber do seu sangue bebe a verdadeira bebida. Jesus termina dizendo assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, irmãos, sabe o que Jesus está dizendo aqui na multiplicação dos pães e dos peixes? Ele está falando dele mesmo e da palavra de Deus que precisa ser multiplicada. Está aqui o segundo ministério terreno de Jesus, que Jesus quer que a gente dê continuidade. Qual é? A pregação da palavra. Ele quer que essa palavra chegue, irmão, nas multidões. Ele quer que você pregue, Ele quer que você fale, Ele quer que você ensine. Esse texto, meu pastor, tem os 3 fundamentos do ministério de Jesus: a pregação, o ensino e a compaixão. Está tudo aqui. E esse pão, irmãos, que Jesus multiplica, e Jesus diz para os discípulos distribuírem, não é ninguém a não ser Ele mesmo. Ele é o pão vivo, e esse pão tem que ser dividido, multiplicado e pregado. A igreja, irmãos, precisa falar mais do evangelho e menos de política. A igreja precisa mais pregar a Cristo do que partido político. A igreja, irmãos, precisa cumprir mais o seu papel diante de Deus e dos homens, do que se aliar às instituições humanas que são valorosas, mas não é o papel da igreja. O papel da igreja, irmãos, é dar continuidade ao ministério terreno de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. O negócio do evangelho nos nossos dias é conosco, viu? É com você, é comigo. Esse é o primeiro grande ensino desse texto. A igreja precisa dar continuidade ao ministério de Jesus. Que ministério, pastor? De pregação da palavra. Ele é o pão. E as multidões estão aí, irmãos. Nós temos que levar o pão para elas. O pão vivo que desceu do céu. O ensino e a compaixão. Pastor, tem muitas pessoas que a igreja pode ser um braço de compaixão em Maringá. É só você parar num sinal que você vai ver. Eu não sei se vocês notaram isso. Eu sou novo em Maringá, viu, pastor? Eu tenho 5 anos só em Maringá. Mas eu não sei se vocês notaram como eu. Quando eu cheguei em Maringá, Roberto, não tinha isso não. Eu cheguei aqui, eu até me espantei com a minha Tereza, como Maringá era uma cidade sem... A gente não via pessoas pobres mendigando na rua. Hoje, irmãos, cada sinal que você para, não sei o seu coração, mas o meu fecha. Quando eu vejo uma criança, irmãos, pedindo, meu coração fecha, não sei o seu. E eu fico pensando, irmãos, dentro do meu carro, quer dizer, eu não posso dar dinheiro, porque fala que eu não posso dar, né? Comida eu não vou ter dentro do carro. Eu não saio com cesta básica dentro do meu carro. Aí eu fico me perguntando assim, o que eu posso fazer? Não sei. Mas desculpe, irmãos, a minha franqueza. Algo a gente tem que fazer. Porque nem dinheiro pode dar. Pastor, o que significa isso? Participar do ministério terreno de Jesus. Que ministério? De compaixão. Pastor, mas a gente não pode fazer tudo, né? Mas a gente pode fazer algo. A gente não pode fazer tudo, mas um pouco a gente pode, não pode? Ou não?
Pastor, o que esse texto, em segundo lugar, nos ensina? Que a igreja precisa confiar na graça providente que Cristo dá. Porque quando o pão e o peixe chegaram nas mãos de Jesus, o pouco chegou nas mãos de Jesus, a graça providente que multiplica e que faz com que o pouco se torne muito, Jesus então confia em nós. Mas nós precisamos antes de confiar nele. E não ter medo de lançar o que nós temos nas mãos dele. E quando eu digo isso, eu digo mais de dons, talentos e a sua própria vida do que bens. As pessoas às vezes falam assim, pastor, eu não tenho nenhum dom, não sei fazer nada. Você que pensa, querido. À medida que você se lança nas mãos de Deus, e na medida que você deposita nas mãos do Senhor aquilo que você entende, mesmo pouco que você tem, é Deus quem multiplica com a sua graça. Então confie nele, não em você. E esse texto nos ensina isso, irmãos, porque os discípulos vieram com os pães e peixes de uma forma meio sarcástica. Olha aí, Senhor, é isso aí que nós temos. Aí Jesus assim falou assim, é isso aí mesmo que eu quero, porque é isso que eu preciso, porque a minha graça que providencia o que as pessoas necessitam, pode deixar que isso é comigo. Eu só quero que vocês tragam um pouquinho que vocês têm. E a igreja, irmãos, tem que confiar nessa graça maravilhosa, viu, Roberto? Quando a gente empreende um projeto, tudo bem, a gente tem que fazer as coisas da forma correta, mas não se esqueça, quem multiplica é o Senhor. É Ele, irmãos, com a sua graça providencial, que coloca na minha vida e na sua vida, algo muito superior do que aquilo que eu e você podemos dar. Isso vem dele. E a igreja precisa aprender a confiar nele, irmãos, de depositar o pouco e esperar das mãos de Jesus o muito, porque é isso que o Evangelho dá. E a gente, irmãos, tem que apenas confiar. A gente não precisa de muito, a gente precisa de pouco, porque nas mãos de Deus, segundo a vontade dele, ele faz com que o pouco prospere. Amém? E em último lugar, irmãos, o que a gente aprende desse texto tão bonito, é que a igreja precisa vivenciar a abundância que o Evangelho traz. Aliás, a maioria dos comentaristas focalizam esse ponto. Por quê, pastor? Por causa da quantidade de gente, verso de número 21, 5.000 homens, e por causa do verso 20, que o texto diz que todos comeram e se fartaram. E depois que eles se fartaram, sobraram ainda 12 cestos cheios. Aí você pergunta assim, pastor, mas por que é esse exagero? Para que é esse excesso? Não, irmãos, não é isso não. É porque o Evangelho é abundante. As bênçãos de Deus são abundantes. E nós precisamos experimentar e vivenciar isso na nossa própria vida, irmãos. A abundância que o Evangelho traz. Quando eu falei sobre o casamento, eu termino, de Caná da Galileia, eu fiz uma pergunta a você, está lá no YouTube. Pastor, para quê? 6 talhas de água até na boca, transformada em vinho, no final de um casamento, vai sobrar tudo. Ninguém vai aguentar tomar, nem se fosse o vinho excepcional que Jesus fez. Porque se cada talha cabiam de 25 a 50 metretas, ia ter mais de 300 litros de vinho no final de um casamento. Que desperdício! Aqui, irmãos, é mais ou menos a mesma coisa. Jesus multiplicou o pão, pastor. Jesus não podia ter multiplicado na medida certinha para não desperdiçar? Está vendo, irmãos? A mensagem é outra. A mensagem é o seguinte: quando a igreja, vamos trazer para a igreja, quando a igreja começa a compartilhar o Evangelho e pregar o Evangelho, quando a igreja começa a participar do ministério terreno de Jesus, irmãos, as bênçãos vêm. Transbordante, sacudida, os cestos são cheios. Por quê? Porque a igreja participa do ministério de Jesus. E o Evangelho é abundante, irmãos. Ele é sempre abundante. E aí eu termino com aquele texto conhecidíssimo do azeite da viúva. Quem conhece? Conhece, Nelson? Você é cozinheira? A Miriam também. Eliseu chega lá e diz assim, olha, vai lá, pede os vizinhos. Não é? Sim, pastor. Pede os vizinhos azeite, enche as panelas, enche as panelas, enche as panelas. Enquanto a mulher ia nos vizinhos pegar as panelas, o azeite da casa dela não parava, e traz panela e enche o azeite, e traz panela e enche de azeite, traz panela e bate no vizinho e enche de azeite. Aqui é a mesma coisa.
Quanto mais, irmãos, a igreja participa do ministério terreno de Jesus, mais os cestos são cheios, porque o evangelho é abundante. O evangelho, irmãos, as bênçãos são abundantes. A gente se farta, ainda tem muito ainda para ser fartado para outras pessoas. A Bíblia diz que aquela mulher chegou perto do profeta e disse assim: meu profeta, não sei não, viu, Elias? Meu profeta, acabaram as panelas. Vai ler o texto. Quando a panela acabou, o que aconteceu com o azeite? Cessou. Por quê? Não tinha mais? Quer ter azeite no ministério da igreja? Quer ter 12 cestos cheios? Participe do ministério terreno de Jesus. Distribua os pães. Quem é o pão? Cristo. Distribua os pães. Quanto mais a igreja distribuir os pães, mais os cestos vão encher. Mais as pessoas vão se fartar. E haverá alegria na festa e na casa. Amém? Portanto, meu amado, é um desafio para mim e para você. Em dias onde a gente anda preocupado com tanta coisa, precisamos voltar os olhos à palavra de Deus. E o que a Bíblia requer de nós, como igreja, perpetuadores desse ministério lindo de dar esse pão para as pessoas famintas, que Jesus já multiplicou. Charles Spurgeon foi um grande pregador do século XVIII, o príncipe dos pregadores, pastor do Tabernáculo de Londres, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele comentando esse texto, meu pastor, ele tem uma frase lá que eu achei linda. Ele diz assim: quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Jesus é o anfitrião, mas a igreja é o garçom. Achei bonita. Jesus é o anfitrião, ele já multiplicou o pão, já morreu na cruz, já derramou o Espírito Santo, o pão está aí. Mas quem é o garçom? Quem serve o pão para as pessoas? Você. E aí o meu desafio a você nessa noite: você tem sido um bom garçom? Aonde Deus te colocou? Você tem distribuído esse pão que Jesus multiplicou e colocou nas suas mãos para distribuir? Pense nisso, ore por isso, amém?